Você já plantou uma semente? Aquela que, por um tempo, parece não acontecer nada, mas por baixo da terra, silenciosamente, está criando raízes, rompendo resistências, preparando-se para emergir. Este vídeo é essa semente. E não importa quantos invernos já passaram pela sua vida, sempre haverá uma primavera possível, se você tiver coragem de plantar novamente. Hoje, quero te fazer um convite. Não é só para assistir, é para agir, para se olhar com outros olhos, para tirar a poeira dos seus sonhos antigos, para sair do piloto automático e recomeçar com presença. A filosofia estoica não é sobre suportar tudo calado, é sobre olhar a realidade com lucidez e responder a ela com coragem. E se você está aqui, com mais de 50 anos, talvez ache que já viu de tudo. Mas e se o mais importante ainda estiver por vir? E se essa etapa da vida for justamente a mais sábia, a mais livre, a mais sua? Você não chegou até aqui por acaso. Cada dor, cada erro, cada silêncio foi um tijolo na construção de quem você é. Mas não precisa parar aí. A mente continua plástica, viva, moldável. A identidade não está encerrada. Ela está em construção contínua. Imagine uma vela em um túnel escuro. Ela não ilumina tudo, mas muda tudo ao seu redor. Um gesto seu hoje, um comentário, um compartilhamento, uma simples decisão de continuar ouvindo até o fim. Pode ser essa vela para alguém. Talvez até para você mesmo. Por isso, antes de seguirmos, eu te peço algo simples, mas profundo. Se inscreva no canal Imbatível Estoico. Isso não é só um clique. É uma escolha. É como abrir uma nova janela para o seu pensamento respirar. Dê um like se, em algum momento, você sentiu que este conteúdo pode acender algo dentro de você. Compartilhe com alguém que também está em busca de um novo significado. E escreva nos comentários: ainda estou me tornando? Porque a idade não define encerramento. Ela define intensidade. Quantos vídeos você já viu que só te entretém por alguns minutos e depois desaparecem da memória? Este não é mais um deles. Este é um espelho. E talvez você se veja nele como há muito tempo não se vê, inteiro, possível, capaz. Você lembra da última vez que sentiu orgulho de si mesmo? Da última vez que teve aquela sensação silenciosa de estar exatamente onde deveria estar? Este vídeo é um convite para que isso volte. Para que você volte. Não importa se seus cabelos já carregam o tempo. O que importa é o que você carrega no olhar. Epicteto dizia: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretemos. E talvez, até aqui, você tenha interpretado que já era tarde demais. Mas agora, juntos, vamos desafiar essa ideia. Hoje, você não vai ouvir uma promessa vazia. Vai escutar a voz da experiência, da filosofia, da consciência. Vai escutar um chamado para agir como quem já venceu, mesmo que ainda esteja começando. Porque às vezes, o primeiro passo mais importante é simplesmente decidir continuar. Este vídeo é para quem cansou de sobreviver e quer, finalmente, começar a viver com intenção. Para quem, mesmo com marcas e memórias, ainda acredita que pode florescer outra vez. Então respira fundo. Endireita os ombros. Silencie as dúvidas por alguns minutos. E vem comigo nessa jornada estoica, onde a transformação começa de dentro e floresce por fora. Vamos começar? Um finge até ser. A decisão começa antes da realidade. Imagine um ator nos bastidores. As luzes ainda estão apagadas. O público ainda conversa distraído, e a peça ainda nem começou. Mas ele já respira como seu personagem, já caminha como ele, já sente no corpo a responsabilidade de ser alguém que, aos olhos do mundo, ainda não é. Ele não está mentindo, está se preparando, antecipando a existência, ensaiando a verdade que deseja viver. Esse é o princípio estoico do finge até ser. Que não tem nada a ver com enganar os outros, mas sim com ensinar a si mesmo. Porque a transformação pessoal não começa quando tudo muda lá fora. Ela começa quando você muda aqui dentro.
Reage como quem já compreendeu o seu caminho, mesmo que ele ainda esteja coberto pela neblina da dúvida. Você já se perguntou: e se eu tivesse certeza de que vai dar certo, como agiria hoje? Essa pergunta tem o poder de rasgar a inércia, porque ela nos coloca num lugar onde o medo não é o diretor da cena, onde a dúvida não dita o tom da nossa voz, onde a insegurança não segura nossa mão. Pense nas vezes em que você travou antes mesmo de tentar. Quantas oportunidades não escaparam porque você esperou se sentir pronto? E se eu te dissesse que ninguém se sente 100% pronto, nem mesmo os mais preparados? Que a coragem, muitas vezes, vem depois do passo, e não antes. A mente humana é uma aluna aplicada. Ela aprende rápido, mas ela aprende pelo que você repete, não pelo que você deseja. Se você passa seus dias repetindo: não sou capaz, não sou bom o suficiente, já passou o meu tempo, o seu cérebro não debate, ele aceita. E constrói sua realidade em cima disso. É por isso que fingir, neste contexto, é um gesto revolucionário. Fingir que você já tem clareza, que você já tem força, que você já tem postura. Não porque seja falso, mas porque é uma escolha. Você escolhe mostrar para si mesmo que pode. E essa atitude cria uma trilha neural, um caminho mental, que, com o tempo, deixa de ser um esforço e se transforma em identidade. Imagine alguém que sonha em ensinar, mas nunca se sentiu professor. Que tem conhecimento, mas trava ao falar. Se essa pessoa decide entrar na sala, com o peito aberto, os olhos firmes e o pensamento: eu posso contribuir. Ela ainda não é o que quer ser, mas já começou a se tornar. Porque a postura molda a experiência. E a repetição da postura cria um novo modo de existir. Epicteto dizia: não é o que te acontece que importa, mas sim como você reage ao que te acontece. E reagir não é apenas aquilo que fazemos na hora do impacto. Reagir é aquilo que estamos treinando o tempo todo, em silêncio. É o que pensamos no espelho. É o que murmuramos internamente antes de dormir. É o que projetamos com nossos olhos, mesmo quando não dizemos uma palavra. A vida, com frequência, não nos entrega provas de que estamos prontos. Ela apenas nos chama para o palco. E cabe a nós decidir: vamos encenar uma versão diminuída de nós mesmos? Ou vamos assumir o papel de quem está se tornando alguém que inspira, que realiza, que contribui? Finja, sim, mas não para agradar. Finja para avançar. Finja como quem sabe que cada gesto novo é um tijolo na construção do seu eu mais forte. E quando a voz do medo disser: você não é essa pessoa ainda, responda com calma: mas estou me tornando. 2. O foco molda o cérebro. Treine sua trilha mental. Imagine que sua mente é como uma floresta. Cada pensamento que você tem é um passo. Cada passo abre uma trilha. E quanto mais você caminha por ela, mais fácil ela fica de ser acessada. A grama se deita, os galhos se afastam e o caminho se firma. O problema é que, às vezes, passamos anos trilhando caminhos de medo, de dúvida, de desistência. E quando chega a hora de construir uma nova rota, a floresta resiste. Não por maldade, mas por hábito. É assim que funciona o nosso cérebro. Existe dentro de nós um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Pode parecer um nome complicado, mas sua função é simples e poderosa. Ele filtra o que você percebe. Em um mar de estímulos, ele decide o que importa com base naquilo que você mais pensa. Ou seja, aquilo que ocupa sua mente ganha poder. Se você pensa em falhas, ele te mostra mais falhas. Se você pensa em possibilidades, ele começa a reconhecê-las ao seu redor. Já aconteceu com você de comprar um carro novo e, de repente, começar a ver esse carro por todos os lados? Eles sempre estiveram lá, mas agora seu cérebro criou um filtro. O mesmo acontece com oportunidades, com ideias, com soluções. Se você começar a focar nelas, seu cérebro começa a enxergar caminhos onde antes só via bloqueios. E essa é a boa notícia. Você pode treinar seu foco. Como quem treina um músculo.
como quem ensina um cão a sentar, como quem reeduca o olhar. Mas atenção, treinar o foco não é forçar otimismo. Não é fingir que tudo está bem quando não está. É escolher, com maturidade, onde você vai investir sua energia mental. É decidir que a sua atenção não será mais refém do medo. Ela será aliada da sua direção. Quantas vezes você se pegou repetindo mentalmente: "Isso não é para mim. Já estou velho demais para isso. Vou passar vergonha." Essas frases parecem inocentes, mas são como água escorrendo todos os dias no mesmo lugar. Aos poucos, abrem um sulco, uma trilha, uma convicção. E o cérebro, diligente, grava, memoriza, automatiza. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que, mesmo em meio à dificuldade, decide repetir: "Estou aprendendo." É desafiador, mas possível. Já superei coisas piores. O cérebro ouve e começa a responder. O tom interno muda. A respiração muda. A postura muda. E, com o tempo, a vida muda. Essa não é uma promessa mágica. É neuroplasticidade, a capacidade real que seu cérebro tem de se reorganizar com base na repetição. Mas cuidado, repetir pensamentos negativos também é um treino. Você está treinando sua mente o tempo todo. A única questão é para onde está levando esse treino. Pense agora em uma pessoa que vai dar uma palestra. Ela passa o dia dizendo a si mesma: "Vai dar branco. Vão me julgar. Não vou conseguir." No momento de subir no palco, ela sente tudo aquilo se materializar. Gagueja. Esquece. Se encolhe. Agora pense em outra pessoa, com o mesmo conteúdo, mas que passou o dia dizendo: "Eu fui chamada porque tenho algo a contribuir." Não preciso ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Eu vou com medo mesmo. O medo ainda estará lá, mas será convidado de canto, não diretor da cena. E você? O que tem repetido internamente? Se sua mente fosse uma rádio, qual estação está sintonizada? Você está transmitindo mais dúvidas ou mais coragem? Porque o cérebro, como dissemos, não julga. Ele segue a música que você toca. E, muitas vezes, uma nova trilha começa com um novo refrão interno. Hoje, faça esse experimento. Escolha uma frase nova para repetir a si mesmo. Algo simples, mas verdadeiro. Algo como: "Estou em construção. Tenho valor. Meu tempo é agora." Repita ao acordar, ao caminhar, ao comer, ao enfrentar algo difícil. Pode parecer pequeno, mas, lembre-se, até as maiores catedrais começaram com um traço no papel. Até o rio mais caudaloso começa com uma nascente tímida. E até a mente mais sábia começou com um pensamento novo. Você não precisa acreditar plenamente no começo. Você só precisa começar a repetir com intenção. O cérebro fará o resto. 3. Postura cria destino. O corpo fala antes das palavras. Antes mesmo de abrir a boca, você já está dizendo algo. O mundo te escuta pelos ombros, pela forma como você caminha, pelo espaço que você ocupa ou evita ocupar. A sua postura é um discurso silencioso, mas profundamente revelador. Imagine que você entra em uma sala. Não conhece ninguém. Todos te olham. Agora, pense. O que sua postura está dizendo? Ela está pedindo desculpas por estar ali ou está dizendo: "Eu pertenço a este lugar"? A forma como você se move revela muito mais do que você imagina. E não se trata de parecer superior, nem de querer chamar atenção. Trata-se de honrar o próprio espaço, de se posicionar na vida com dignidade, como quem reconhece o próprio valor, mesmo que o mundo ainda não reconheça. Você já viu uma árvore que cresce reta, forte, apontando para o céu? Ela não se curva por vergonha. Ela não se esconde por medo do vento. Ela apenas cumpre seu papel, ser aquilo que nasceu para ser. O corpo humano também tem essa linguagem. Quando você se encolhe, abaixa os olhos, cruza os braços sobre o peito, você está enviando uma mensagem para o mundo, mas principalmente para si mesmo.
Porque o corpo não só expressa o que sentimos, ele também influencia o que sentimos. Há estudos na neurociência que mostram como a simples mudança de postura pode alterar os níveis hormonais, como o cortisol, relacionado ao estresse, e a testosterona, relacionada à confiança. Mas muito antes da ciência, os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E parte desse domínio começa pelo corpo. Quando você levanta a cabeça, olha nos olhos das pessoas, caminha com propósito, mesmo sem saber o que vai encontrar, você envia uma mensagem para seu cérebro: estou aqui, estou presente, estou no controle. E o mais interessante é que, mesmo que esse gesto pareça estranho no início, ele começa a moldar quem você é. Porque a identidade não é algo fixo. Ela é construída em cada micro-escolha. Na forma como você levanta da cama, na maneira como você se veste, no tom da sua voz quando responde um bom dia. Você pode continuar se vestindo como quem parou no tempo, ou pode se vestir como quem ainda tem capítulos importantes pela frente. E aqui não falo de moda ou vaidade. Falo de intenção, de vestir-se com presença, de andar como quem está indo para o lugar importante, porque está. Você já reparou como alguns idosos entram em um ambiente com tanta dignidade que parecem maiores do que são? Não é sobre juventude. É sobre postura interna que se traduz por fora. É sobre saber o próprio valor, mesmo quando o tempo já marcou o corpo. Então hoje, olhe-se no espelho, mas não busque rugas. Busque postura. Pergunte-se: esse corpo está falando por mim ou contra mim? Ele está representando quem eu estou me tornando ou quem eu tenho medo de deixar para trás? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com o que está ao seu alcance. Item: levante a cabeça ao sair de casa. Item: olhe nos olhos do caixa do mercado. Item: fale com firmeza ao responder seu nome. Item: escolha uma roupa que diga: eu me respeito. Esses gestos não são vaidade, são afirmações silenciosas. São a maneira que você tem de ensaiar a presença antes que ela se torne natural. Porque o mundo pode não notar sua mudança de imediato, mas seu cérebro vai notar. E a forma como você se enxerga será o primeiro passo para a forma como o mundo começará a te ver também. O corpo é a moldura do que você acredita sobre si mesmo. E se você quer pintar uma nova obra, precisa começar por ali. Com firmeza, com elegância, com verdade. 4. O ambiente como acelerador de identidade. Você já viu uma flor que se recusa a abrir, mesmo quando o sol brilha? É raro. A natureza responde ao ambiente. A luz desperta. A água nutre. O vento espalha. E, assim como as flores, nós também respondemos ao que está ao nosso redor, mesmo que às vezes a gente finja que não. A sua mente não vive isolada. Ela se alimenta do que vê, do que escuta, do que respira todos os dias. E talvez você ache que seus limites são seus. Mas e se eles forem apenas o reflexo dos limites do ambiente que te cerca? Imagine um pássaro trancado numa gaiola por anos. Mesmo que, um dia, a porta seja aberta, ele pode hesitar. Não porque não saiba voar, mas porque desaprendeu a confiar no céu. Assim também acontece com quem passou a vida ouvindo: isso é exagero. Você já passou da idade. Melhor não arriscar. Frases como essas não são apenas palavras. São grades invisíveis, que limitam a visão, a ação, o impulso vital. Por isso, o ambiente é um acelerador ou um sabotador da sua transformação. Você pode ter força, ter talento, ter vontade, mas se estiver cercado de ideias pequenas, de pessoas que zombam dos seus passos, ou de lugares que drenam sua energia, é como tentar correr com o pé amarrado. O filósofo Epicteto dizia: frequentemente nos tornamos aquilo que contemplamos. Ou seja, aquilo que você vê todos os dias, aquilo que você lê, com quem você conversa, tudo isso está moldando a sua próxima versão, mesmo que você não perceba. E aqui vai uma verdade que pode doer. Talvez você precise renovar suas referências. Não porque as antigas são más,
mas porque elas não te servem mais. Você não precisa abandonar ninguém, mas precisa fazer escolhas conscientes sobre o que alimenta sua mente. Quem são as pessoas com quem você passa mais tempo? Elas te elevam ou te mantêm no mesmo lugar? Se você convive apenas com quem reclama da vida, com quem tem medo de mudar, com quem desacredita do futuro, você absorve essa frequência. E o pior, começa a achar que ela é normal. Mas quando você se aproxima de quem já construiu o que você sonha, quando você ouve histórias de superação real, de recomeços tardios, de conquistas depois dos 50, algo dentro de você desperta. De repente, o que parecia distante vira possível. O que parecia luxo vira planejamento. O que parecia milagre vira estratégia. E você percebe, se foi possível para eles, pode ser possível para mim também. Pense nisso. Ganhar 10 mil reais por mês pode parecer inalcançável dentro de um círculo. Mas ande com quem fatura isso por semana e verá que não é mágica. É método. Não é dom, é disciplina. Não é sorte, é decisão. Por isso, hoje, faça um inventário do seu ambiente. Item quais vozes você escuta mais? Item quais conteúdos você consome? Item quais ideias estão sendo regadas todos os dias na sua mente? Se necessário, abra novas janelas. Assista a novos vídeos. Leia livros que te desafiem. Participe de grupos onde seu crescimento não seja visto como ameaça, mas como inspiração. Você não precisa de aplausos, mas precisa de ar puro mental. E às vezes, tudo começa com uma pequena troca. Um conteúdo mais nutritivo, uma conversa mais elevada, um silêncio mais saudável. Acredite, seu ambiente externo é o espelho silencioso do que você está cultivando por dentro. E quando você muda o que vê, o que ouve, o que sente, você começa a mudar o que acredita. E o que você acredita, muda tudo. 5. A voz que mora em você. O tom molda a alma. Há uma voz que ninguém escuta, mas que você ouve o tempo todo. Ela fala quando você erra. Ela sussurra quando você tenta. Ela comenta, julga, compara, desanima ou encoraja. E o curioso é que, muitas vezes, essa é a voz mais cruel da nossa vida. Não vem dos outros. Vem de dentro. Você já se deu conta de como fala com você mesmo? Se alguém falasse com você da mesma forma que você se trata por dentro, você aceitaria? Ou se defenderia? Ou se afastaria? A maioria das pessoas vive com um crítico interno implacável, que transforma qualquer tropeço em fracasso total, qualquer erro em atestado de incapacidade. E o mais perigoso, essa voz se esconde sob o disfarce da verdade. Ela não grita. Ela sussurra com lógica. Diz, você não nasceu para isso. Diz, já é tarde demais. Diz, você sempre desiste mesmo. E você acredita. Porque quando essas frases vêm de fora, a gente questiona. Mas quando vem de dentro, a gente chama de pensamento. Só que pensar não é o mesmo que dizer a verdade. Pensamento é padrão. É repetição. É ruído antigo. O filósofo Epicteto dizia, a tua mente será da forma que tu a moldares. E moldar a mente é, antes de tudo, mudar a voz que fala dentro de você. Imagine que sua mente é uma casa. Se todo dia você acorda e encontra os mesmos quadros tortos, a mesma janela quebrada, o mesmo teto vazando, com o tempo, você para de reparar. Acha que aquilo é o normal. Mas basta pintar uma parede, trocar uma cortina, acender uma nova luz, e você começa a perceber possibilidades que antes nem via. Assim também é com sua voz interna. Você pode começar hoje a reformar essa casa. E não precisa mudar tudo de uma vez. Basta mudar o tom. Troque o eu sou péssimo nisso por estou aprendendo. Troque o nunca vou conseguir por vou tentar de novo, de outro jeito. Troque o sou velho demais por tenho a experiência necessária para fazer diferente. Essas trocas parecem pequenas, mas constroem a trilha sonora emocional da sua vida. E o cérebro, como dissemos, grava. Não importa se é verdade. Ele grava o que você repete com emoção. É neurociência.
Chama-se neuroplasticidade emocional. Aquilo que você repete, com frequência e intenção, se transforma em caminho preferencial no cérebro. Você diz, ele responde. Você repete, ele reforça. E de repente, sem perceber, você se trata como alguém sem valor. Não porque seja, mas porque repetiu isso tantas vezes que virou crença. Agora pense em um aluno voltando a estudar depois de 30 anos. Ele entra na sala, escuta um termo novo, não entende. A velha voz aparece. Você não serve para isso. Mas e se ele dissesse? É normal não entender no começo. Errar faz parte do processo. Estou reativando algo que estava adormecido. Percebe a diferença? Não é motivação barata. É justiça emocional. É parar de se sabotar com frases automáticas e começar a se apoiar com frases conscientes. Você não precisa ser indulgente consigo, mas precisa ser justo. Precisa ser aquele treinador firme, mas que acredita no aluno. Corrige, mas não humilha. Direciona, mas não diminui. Hoje, observe sua voz interna. Preste atenção nas palavras que você usa consigo mesmo. E se perceber frases duras demais, troque. Não espere estar quebrado por dentro para começar a se tratar com respeito. Porque ninguém desiste de um sonho por falta de capacidade. As pessoas desistem por falta de apoio dentro da própria mente. Então comente aqui, para si e para o mundo. Estou mudando a voz que mora em mim. E essa simples frase pode ser o começo de uma nova relação com você mesmo. Uma relação onde, finalmente, você é aliado, não inimigo. 6. Sacrifício silencioso, o preço de quem já decidiu. Toda construção exige um custo. Mas o curioso é que, enquanto todos veem a fachada da casa pronta, poucos percebem os meses de fundação, o pó, os martelos, o concreto derramado em silêncio. Assim também é a evolução pessoal. O sacrifício é a parte da história que quase ninguém vê, mas é ele que sustenta tudo. Sacrifício não é sofrimento por sofrer. É renúncia com propósito. É abrir mão do fácil, do imediato, do confortável, porque você sabe onde quer chegar. Imagine alguém que quer correr uma maratona. Não adianta comprar o melhor tênis, seguir os atletas nas redes sociais, ou repetir frases motivacionais no espelho. Se ele não acorda mais cedo, não treina com disciplina, não cuida da alimentação, não suporta o cansaço, a medalha nunca virá. O que separa quem sonha de quem constrói não é talento. É a disposição para pagar o preço antes da recompensa chegar. E aqui vai uma verdade direta. Muitas pessoas querem os frutos, mas não querem a poda. Querem a colheita, mas rejeitam a semeadura. Querem o resultado, mas se recusam a viver o processo. Marco Aurélio dizia: o que for difícil de suportar, torna-se valioso ao ser superado. Por isso, se hoje você está passando por uma fase difícil, veja bem, talvez você esteja plantando colunas invisíveis da sua nova vida. Colunas que ainda não aparecem, mas que um dia sustentarão tudo o que você sempre quis viver. Você quer mais saúde? Acorde como alguém saudável, mesmo quando o corpo pedir para ficar. Você quer independência financeira? Escolha hoje cortar o gasto supérfluo, estudar sobre dinheiro, dizer não quando todos dizem sim. Você quer mais paz? Então aprenda a segurar uma resposta impulsiva, a respirar antes de reagir, a escolher o silêncio quando ele for mais sábio que a palavra. E talvez alguém diga: mas eu ainda não sou essa pessoa. E eu digo: haja como se já fosse, porque é assim que se torna. Pense em um escritor que deseja publicar um livro. Ele ainda não tem editora, não tem leitores, talvez nem confiança. Mas ele senta todo dia, diante da página em branco, e escreve. Mesmo sem aplauso, mesmo sem retorno. Esse é o sacrifício silencioso. E um dia, o livro aparece. Você não precisa ser visto agora. Você precisa ser fiel agora. Fiel ao que você decidiu construir. E sim, isso vai exigir esforço. Mas aqui está o segredo. A dor do sacrifício pesa gramas.
A dor do arrependimento pesa toneladas. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu devia ter começado antes. Eu sabia que precisava fazer diferente. Porque eu sempre adio o que sei que é certo. Essas frases doem. E só existem porque, lá atrás, faltou pagar o preço com coragem. Mas o passado passou. E hoje você tem algo que talvez não tivesse antes: consciência. Você sabe que precisa agir. Você sabe o que te sabota. Você sabe o que te fortalece. E sabe, no fundo, que é agora ou nunca mais. Então não espere mais um ano para mudar o que pode ser feito nesta semana. Não espere a segunda-feira perfeita. Não espere o ânimo vir por milagre. Haja, mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo com vontade de desistir. Porque cada pequena renúncia de hoje é um tijolo real no futuro que você quer habitar. E esse futuro não se constrói com promessas. Se constrói com decisões. Repetidas. Silenciosas. Firmes. Comente aqui: estou pagando o preço pela minha evolução. E lembre-se: o mundo recompensa quem banca com coragem o que deseja viver com verdade. 7. Liberdade de ser. Pare de pedir permissão. Quantas versões de você foram engavetadas por medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes você quis dizer algo, mas silenciou? Quis tentar algo, mas adiou? Quis se mostrar, mas se escondeu? A verdade é que o julgamento dos outros é uma das prisões mais sutis e cruéis que existem. Ela não tem grades, mas impede o voo. Você já sentiu isso? Aquela vontade enorme de recomeçar algo. Um projeto, um curso, um canal no YouTube, um novo amor. Mas assim que dá o primeiro passo, a voz da dúvida aparece. E se acharem ridículo? E se rirem? E se pensarem que é tarde demais? Essas vozes raramente vêm de fora. Vêm de dentro, alimentadas por anos de tentativa de agradar, de se encaixar, de ser o que esperavam que você fosse. Mas aqui vai uma revelação libertadora. Mesmo que você se esconda, alguém vai te julgar. Mesmo que você se anule, alguém vai te criticar. Mesmo que você tente ser invisível, alguém vai ter uma opinião sobre isso. Então, por que não ser julgado por ser verdadeiro, ao invés de ser elogiado por representar um papel que não é seu? A liberdade de ser começa exatamente aí. No momento em que você decide parar de pedir permissão para existir. Imagine uma atriz que sonha desde jovem em subir ao palco, mas passa a vida ouvindo que não tem voz boa, que não tem idade, que isso é vaidade. E quando finalmente decide gravar seu primeiro vídeo de receitas, ela hesita. Não por falta de talento, mas por vergonha da própria voz, por medo do que os vizinhos vão pensar, por insegurança de parecer fora do lugar. Enquanto isso, outra pessoa, com menos técnica, menos repertório, mas com mais coragem, simplesmente começa, grava, erra, melhora, cresce e transforma sua vida. Não porque era melhor, mas porque parou de esperar aprovação para ser quem é. Epicteto dizia: se quiseres ser bom, consente em parecer tolo. Isso não é um convite à imprudência. É um apelo à autenticidade. Ao direito de parecer estranho no início, de ser incompreendido, de não agradar todo mundo. Você passou a vida representando papéis de filho exemplar, de profissional incansável, de pai, mãe, esposo, esposa, provedor. E tudo isso tem valor. Mas talvez tenha chegado o momento de ser, simplesmente, você. A versão que gosta de música dos anos 70. Que quer dançar sem saber a coreografia. Que quer abrir um pequeno negócio mesmo depois dos 60. Que quer dizer não com clareza. Que quer dizer sim com alma. Não existe idade para se libertar da máscara. A única idade para isso é agora. Você não precisa mais agradar. Precisa se respeitar. Precisa viver com a leveza de quem não deve explicação por ser o que é. Isso não significa viver sem empatia ou sem responsabilidade. Significa viver com verdade. Significa fazer as pazes com a própria identidade. Significa não se desculpar por respirar do seu jeito.
Hoje, faça um exercício. Lembre-se de algo que você deixou de fazer por medo do que os outros iriam pensar. Pode ser pequeno, pode ser bobo, pode ser antigo. Agora imagine como seria se você tivesse feito. Quem você teria se tornado? Agora pergunte: o que ainda dá tempo de viver? O que eu posso fazer hoje por mim, sem precisar de permissão de ninguém? E então, faça, mesmo que pareça insignificante, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que você trema por dentro, porque o mundo respeita, de verdade, quem se respeita primeiro. Quem não vive para agradar plateias, mas para honrar a própria essência. Comente aqui. Eu não peço mais permissão para ser quem sou. Essa é a chave. E quando você vira essa chave, a vida finalmente abre a porta. 8. Cada desafio é um degrau disfarçado. Ninguém sobe uma montanha escorregando para cima. Cada passo exige força. Cada metro, uma escolha. Cada inclinação é um convite silencioso. Você vai parar aqui ou vai subir mais um pouco? É assim com a vida. Todo mundo quer crescer. Poucos aceitam ser testados. A maioria de nós foi ensinada a temer os problemas, como se fossem sinais de que algo está errado. Mas os estoicos nos mostram outra visão. Os desafios não são punições. São portais. Portais que se abrem apenas para quem tem coragem de atravessar. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O obstáculo é o caminho. Essa frase não é poesia. É prática. Ela nos lembra que a resistência que encontramos pode ser, na verdade, o treino exato que nos prepara para o que sonhamos viver. Pense numa maratona. Na largada, todos parecem preparados. Camisas alinhadas, tênis novos, sorrisos no rosto. Mas a verdade aparece no quilômetro 30. Quando a perna pesa, o ar falta, a mente grita: para! É ali que os corredores se dividem, entre os que participam e os que persistem. Com a vida é igual. A maioria começa um projeto cheia de empolgação. Mas no primeiro não, no primeiro erro, na primeira crítica, récua. E eu te pergunto: quantos sonhos seus ficaram pelo caminho só porque você interpretou o desafio como sinal de que não era para ser? Mas e se o desafio fosse apenas um degrau disfarçado? E se aquele não fosse um redirecionamento? E se aquela falência fosse o único jeito de você acordar para uma nova forma de viver? Não é o obstáculo que define sua vida. É a forma como você o interpreta. Você pode vê-lo como muro, ou como alavanca. Pode vê-lo como humilhação, ou como lapidação. Pode parar diante dele, ou subir sobre ele. Sim, dói. Sim, é cansativo. Sim, você tem o direito de chorar. Mas você também tem o poder de seguir. E aqui está uma verdade profunda. As dores mais profundas costumam ser o solo das transformações mais autênticas. Pense nas grandes viradas da sua vida. Quantas delas nasceram de momentos suaves? Poucas, não é? A maioria das mudanças reais nasce do desconforto, de uma decepção, de uma crise, de uma perda, de um grito interno que dizia: assim não dá mais. E a vida, sábia que é, nos entrega desafios não quando estamos prontos, mas para nos preparar. Ela não nos pergunta: você está confortável? Ela apenas nos apresenta uma prova. E observa: você vai recuar ou vai se revelar? Epicteto nos lembra: não busques que os acontecimentos se deem como queres, mas deseja que se deem como se dão, e tua vida fluirá serena. Em outras palavras, não lute contra a subida. Use-a para fortalecer as pernas. Hoje, talvez você esteja enfrentando algo difícil. Algo que parece fora da sua força. Algo que você preferia não estar vivendo. Mas experimente olhar para isso como um degrau. Como um desafio disfarçado de oportunidade. Como a chance de provar a si mesmo que você é maior do que pensava. E quando alguém perguntar como você venceu, você vai poder dizer: não foi fácil, mas cada dor virou degrau, e eu decidi subir. Comente aqui:
Estou tratando cada desafio como um degrau. Porque é isso que os fortes fazem. Não ignoram a dor, transformam-na em impulso. 9. Repetição silenciosa, a raiz da transformação. Transformação verdadeira não faz barulho. Ela não precisa de anúncio. Ela não vem com fogos de artifício. Ela chega como as estações do ano. Sutil, constante, inevitável. É fácil se empolgar com grandes discursos, com promessas no dia 1º de janeiro, com planos bem diagramados. Mas a vida não muda com intenções, muda com repetições. Pense em um rio. Ele não cava o caminho porque é forte, mas porque nunca para. Dia após dia, a água passa. A pedra resiste. Mas um dia, a pedra cede. Não porque é fraca, mas porque a persistência molda até o que parece inquebrável. Assim é com o nosso cérebro. Assim é com a nossa identidade. Epicteto dizia: não te vanglories por saber o que deve ser feito. Faze-o. Saber é o primeiro passo. Fazer, mesmo em silêncio, é o que constrói o novo ser. Você quer ser mais centrado? Comece fechando o celular 10 minutos antes de dormir. Você quer ser mais corajoso? Comece dizendo o que pensa em situações pequenas. Você quer ter mais disciplina? Comece arrumando sua cama todo dia. Você quer mais saúde? Comece bebendo um copo de água assim que acordar. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre enviar sinais diários para o seu cérebro de que algo novo está nascendo. Sinais simples, mas consistentes. E sim, no início, parece que nada está acontecendo. Parece que você está repetindo em vão. Mas aqui está o segredo. A repetição silenciosa é o coração da mudança duradoura. É como plantar uma semente. Durante semanas, nada brota. Mas sob a terra, a mágica está acontecendo. A raiz se firma. A terra se abre. O broto encontra o caminho. E um dia, você vê, nasceu. Agora pense em alguém que quer mudar de vida. Ela faz listas, faz cursos, assiste vídeos, mas no dia seguinte, volta ao mesmo padrão. Porque a mente não muda com palavras, muda com ações. Ela precisa ver você fazendo. Ela precisa sentir você insistindo. Ela precisa registrar que dessa vez é para valer. E isso só acontece com repetição. Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando você mesmo duvida. Mesmo quando o velho eu tenta te puxar de volta. Repetição é resistência. É voto de fé. É ato de amor próprio. Não espere vontade para começar. Comece para que a vontade venha. A motivação, muitas vezes, é filha da ação, não o contrário. Hoje, escolha um gesto. Apenas um. E repita. Amanhã, repita de novo. Depois, mais uma vez. E quando menos esperar, aquilo que era difícil vira hábito. E o hábito vira estilo de vida. E o estilo de vida vira identidade. Você não precisa se reinventar por completo. Você só precisa provar para si mesmo, em silêncio, que está comprometido. Comente aqui. Estou treinando minha vitória. Não porque precisa provar algo para o mundo, mas porque você já decidiu que essa versão antiga não te serve mais. A repetição, no começo, é uma luta. Depois, é uma dança. Por fim, é quem você é. E o mundo não responde ao que você promete. Responde ao que você repete. Com coragem. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você, silencioso, mas insistente, já estivesse sussurrando há tempos. Ainda não acabou. Ainda dá tempo. Ainda posso me tornar quem eu vim para ser. E se há algo que você leva deste vídeo, que seja isso. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto da estrada onde era preciso parar. Olhar para trás com respeito, mas seguir em frente com intenção. Você ouviu aqui que postura é linguagem, que a mente aprende com foco, que a repetição é a raiz da mudança, que o ambiente molda a identidade, que sacrifício é um voto de amor ao futuro, e que cada obstáculo é, na verdade, um convite à grandeza.
Mas nada disso terá valor se ficar só no campo das ideias. Porque o mundo não escuta o que você sonha. Ele responde ao que você repete. Por isso, agora, mais do que nunca, é hora de decidir. Você pode continuar esperando o momento perfeito, ou pode criar um momento real. Você pode continuar se escondendo atrás do depois eu vejo, ou pode se apresentar, de corpo inteiro, ao agora. Sim, haverá medo. Sim, talvez haja crítica. Sim, em alguns dias, você vai querer desistir. Mas respire fundo e lembre-se: não há força maior do que alguém que já decidiu não voltar atrás. E se você sente que algo mudou aqui dentro, ainda que 1 milímetro, faça esse compromisso visível. Comente aqui embaixo: eu já estou me tornando. Escreva. Assuma. Como quem assina uma nova fase. Como quem sela um pacto silencioso com o seu eu mais verdadeiro. E se este vídeo te tocou, por favor, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa se lembrar que é possível recomeçar. Dê um like para que este conteúdo chegue a outras pessoas. Inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Ative as notificações, porque estamos apenas começando uma jornada que vai além de vídeos. É uma jornada de transformação. Porque às vezes, tudo que uma vida precisa para mudar é de uma frase, um clique, um novo começo. E talvez esse começo seja agora.